Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais uma videoaula da disciplina de Linguagem de Programação 2. No vídeo de hoje nós iremos aprender a como inserir informações em arquivos textos e também a como ler informações já inseridas em arquivos textos. Nós vamos utilizar o código da nossa última videoaula, onde nós aprendemos sobre herança. E nós vamos utilizar essas classes professor, a classe aluno e as classes que vocês fizeram como atividade também serão utilizadas como exemplo para nós inserirmos informações nesses arquivos textos, tá? Então, por exemplo, na nossa videoaula nós iremos aprender a inserir essas informações que eu estou sublinhando em um arquivo texto e também vou ensiná-los a como exibir essas informações, tá? Então, toda vez que nós criarmos um objeto da classe professor, nós vamos inserir os valores desse objeto em um arquivo, para que quando a gente iniciar o programa novamente, nós não tenhamos que inserir de novo, né? Que essas informações elas fiquem persistentes no sistema. É comum nós utilizarmos classes com atributos e métodos get e set como objetos para inserção desses atributos em bancos de dados, por exemplo. Mas essa parte de banco de dados vocês vão aprender na disciplina de Linguagem de Programação 3, no próximo semestre. Para adiantar aqui como a trabalhar com dados persistentes, vamos trabalhar com arquivos textos, que é uma forma bem simples, tá? Que é uma forma que não é tão otimizada, mas uma forma bem tranquila de você poder armazenar informações. Então vamos lá. Já temos esse arquivo aqui pronto, né? Esse arquivo professor, que ele estende a classe servidor, né? O professor é um servidor, e nós vamos trabalhar diretamente com ela e inserir essas informações em um arquivo. Então, para isso, eu vou criar uma nova classe, que vai ser uma classe cujos métodos têm o objetivo de trabalhar com o arquivo propriamente dito, tá? E além disso, também é uma classe que vai nos auxiliar a capturar essas informações aqui a partir do teclado, né? Vamos pedir para o usuário digitar essas informações. Então, vamos começar. Vou chamar essa classe de professor class. Então, clicar com o botão direito, new, Java Class, e vou chamar aqui de professor class. Eu vou apagar os comentários, vou aumentar a fonte aqui para o vídeo ficar mais claro para vocês. E agora eu vou começar a criar o nosso código. Primeiramente, nós temos que armazenar o caminho onde vai ser armazenado esse arquivo. E eu vou criar uma pasta dentro do nosso projeto Herança, que nós criamos na última videoaula. Eu vou criar uma pasta aqui dentro do nosso projeto para armazenar esses arquivos. Então, vou criar aqui, ó, novo, pasta, arquivos. Pronto. Então, todos os nossos arquivos serão armazenados dentro dessa pasta arquivos, que está dentro da pasta raiz, né, do nosso projeto. Nossos códigos-fontes ficam dentro de src e depois dentro do pacote herança, e eu vou estar armazenando dentro de arquivos, tá? Separado da pasta onde ficam armazenados o nosso código-fonte, tá? Então, eu vou deixar aqui aberto, porque quando a gente criar o arquivo, automaticamente ele vai aparecer aqui dentro. Eu já vou deixar aqui pronto para a gente poder visualizar. Voltando ao NetBeans, eu vou criar então uma variável, né, do tipo private, static, porque vai ser uma constante, final, porque é uma constante, do tipo string para armazenar o caminho. Vou chamar de path. Path é caminho em inglês. Então, vou colocar aqui ponto barra para dizer que eu estou começando a ler a pasta raiz do meu projeto. E dentro da pasta raiz eu criei uma pasta arquivos. E dentro da pasta arquivos eu vou salvar um arquivo chamado professor.txt. Então, dentro desse arquivo professor.txt eu vou estar armazenando os vários professores que nós vamos inserindo aqui em nosso programa. Muito bem. Agora eu vou criar uma classe para poder ler as informações sobre o professor a partir do teclado, né? A partir da digitação do usuário do sistema. Então, vamos criar uma classe pública, public,
ela vai retornar um objeto do tipo professor, que é um objeto dessa classe aqui, onde vai conter todos esses atributos. Então, vou colocar aqui professor. Vou chamar de ler campos, que são os campos, né, que eu vou inserir. São os campos referentes às características do professor. Vou fazer um for aqui, pessoal, de i variando de 0 até 50. E o objetivo desse for é fazer quebras de linha, tá? Como a gente não tem como limpar o console do Java de forma automática, como nós fazíamos no terminal, se nós estivéssemos usando o terminal do Linux, nós poderíamos usar o terminal do Linux, o comando que limpa o terminal lá no Linux. Se nós estivéssemos usando o terminal do Windows, nós poderíamos usar o comando que limpa o terminal do Windows. Mas como nós estamos usando o console do próprio NetBeans, não é possível nós limparmos de forma automática o console do NetBeans. Então, o que eu vou fazer aqui? Vou fazer um monte de quebra de linha para simular uma limpeza de tela. Mas, na verdade, o que vai estar acontecendo é que eu vou estar dando tantas quebras de linha, né, que 50, que vai parecer que a tela está sendo limpa. Mas é só uma gambiarra mesmo. Então, vou 50 aqui e fazer a quebra de linha. Então, essa é a intenção aqui, tá? Tá dando um erro aqui. Ah, tá. Me faltou iniciar aqui com 0. Beleza. Então, vou só colocar um comentário aqui para vocês não se perderem, né? Simula a limpeza da tela. E agora eu vou digitar aqui um títulozinho escrito assim, cadastro de professores, para instruir o usuário, que ali deve ser digitado as informações referentes aos professores. Agora eu vou criar um objeto do tipo scanner para ler as informações a partir do teclado. Então vamos lá. Scanner. Vou chamar de entrada. New scanner. E entrada padrão. System.in. E agora eu vou pedir para o usuário ir digitando, né, cada uma das informações referentes aos atributos do professor que são existentes aqui, né? O núcleo, o CIAP, o campus, o nome e o CPF. Então vamos lá. Vou pedir aqui, vou tirar o LN para ele digitar na frente. Então vou digitar o nome, vou começar com o nome. Nome, entrada, ponto, next line. Eu vou usar o next line porque o next line ele lê a linha inteira. Então, se a pessoa colocar um espaço no nome completo, por exemplo, Antônio, Rafael. Antônio e Rafael tem um espaço separando os dois. Se eu colocar só next, ele vai gravar só o Antônio. Então, para ele gravar a linha inteira, tem que colocar next line. E outro detalhe, pessoal, é que o console do NetBeans, para que você consiga representar as acentuações, né, e não gravar caracteres estranhos na hora que você for escrever no arquivo, você precisa passar aqui, ó, para a classe Scanner, que você está usando ISO, a codificação ISO 8859-1, para estar lendo os dados a partir do console do NetBeans, tá bom? Se você estiver usando o console do Linux ou o console do Windows, talvez não precise disso aqui para evitar aqueles caracteres, né, estranhos que aparecem em acentuações. Então, se vocês estiverem usando o NetBeans, coloquem, né, o NetBeans no Windows. Se você estiver usando o NetBeans no Linux ou o terminal do Linux, provavelmente você não vai precisar fazer isso aqui, tá? Colocar esse parâmetro aqui na função scanner, tá bom? Aí vocês testem aí na casa de vocês. Então aqui eu já estou lendo o nome e agora vamos ler as outras coisas, né? Nome. Vamos ler aqui também o núcleo desse professor. Se é o núcleo de informática, meio ambiente, administração. Vamos ler também o campus, né? Se é um campus Bom Sucesso, Juiz de Fora, Barbacena. Então nós estamos simulando aqui um programinha que faz o cadastro de funcionários da nossa instituição. Né? Não só funcionários, mas também como alunos. Agora eu vou colocar aqui o CIAP e o CPF. CIAP. E também o
CPF. Joia. Agora, nós vamos retornar esse objeto. Não, faltou armazenar as informações, né? Eu estou lendo elas aqui, ó, mas eu não estou armazenando em nenhum tipo de variável, né? Então, a primeira coisa é armazenar isso aqui em variável. Então, eu vou colocar aqui, ó, string, vou chamar aqui de nome, para armazenar o nome, vou criar aqui um string núcleo para armazenar o núcleo, esqueci disso aqui. E vou armazenar aqui também o campus, e vou armazenar aqui o CIAP, e por fim eu vou armazenar o CPF. Agora sim, eu tenho as variáveis e agora eu posso criar um objeto da classe professor e retornar esse objeto para a classe que vai estar chamando essa função. Então, vou fazer aqui o meu return. Return new professor. E aqui, ó, se eu já der um enter, ele já vai colocar os nomes para mim. Os nomes que eu preciso para criar um objeto, né, passando os valores dos campos já no construtor dessa classe. Então, automaticamente já capturou para mim, ó, núcleo, CIAP, campus, o nome tem que ser na ordem que o construtor recebe esses parâmetros, tá? Então, finalizado. Agora, muito bem, vamos já criando as funções aqui tudo de uma vez. Vamos agora criar uma função para inserir essas informações aqui no arquivo e depois vamos criar uma função para imprimi-las na tela. Então, vamos criar aqui public, vou chegar para cima aqui, void, agora não vai ter retorno, porque vai só fazer uma inserção, tá? Não vai retornar nada aqui, ele retorna o objeto, aqui não vai retornar nada. Inserir, e eu vou passar esse objeto que eu gerei aqui, ó. Então, eu vou passar um objeto do tipo professor, vou dar o nome aqui do meu objeto, pode ser qualquer um. E agora, pessoal, para fazer inserção em arquivo, como é uma operação de entrada e saída em um arquivo, você tem que colocar uma estrutura try-catch do Java. A estrutura try-catch, ela é o seguinte, quando você tentar fazer a criação do arquivo, a leitura do arquivo, ou a inserção no arquivo, se algum erro acontecer, vai ser redirecionado para a expressão catch, né? Mostrando o erro para o usuário. Então, eu vou colocar aqui, ó, try, e aqui vai ter um catch. Estruturas try-catch são estruturas da linguagem para a gente trabalhar com erros, com exceções. Tá? Então, eu vou fazer o que aqui? Aqui eu vou colocar uma exceção padrão do sistema, exception, e vou uma variável aqui para receber essa exceção. E aqui, ó, eu vou exibir esse erro para o usuário. Então, eu vou colocar assim, ó, system.out.println. E eu vou mandar imprimir aqui, ó. Como eu estou tentando fazer a leitura, eu vou tentar gravar um arquivo, né? Eu vou colocar que foi um erro ao gravar o arquivo. Então, vou escrever aqui, ó, erro ao gravar o arquivo. Põe 2 pontos e vou concatenar com o erro do sistema, que é exibido através dessa variável e que a gente criou. Então, e ponto... Opa, não deu porque eu escrevi cat errado. Cat não escreve assim. Cat é C-A-T-C-H. Aí, agora tá certo. Agora vai reconhecer aqui, ó. Vou colocar aqui o e.get message para exibir a mensagem. Beleza. Então, se ocorrer algum erro em alguma tentativa de manipulação do arquivo, vai ser redirecionado automaticamente para aqui para o cat e vai exibir o erro aqui na frente dessa mensagem, erro ao gravar o arquivo. É isso que acontece. Então, agora, dentro do try, a gente coloca realmente a utilização da gravação do arquivo, né? E para gravar no arquivo, primeiramente eu tenho que armazenar essas informações em uma string, tá? E a ideia é que essa string, cada campo seja separado por um caractere especial. E eu vou utilizar o caractere ponto e vírgula para separar os campos dentro do arquivo. Então eu vou criar aqui, ó, string, vou chamar de linha, porque vai ser as linhas que vão ser armazenadas no arquivo, e vou recuperar agora a partir do objeto que eu passei aqui, cada um dos campos que eu vou armazenar no arquivo. Então, eu vou pegar aqui, ó, professor.get, vamos começar pelo nome. Get nome, mais ponto e vírgula, mais professor.get núcleo,
mais ponto e vírgula. Então, perceba que eu estou criando uma string onde os campos estão sendo intercalados com ponto e vírgula, que é o caractere separador de campo. Tá? Poderia usar outro caractere sem ser ponto e vírgula? Poderia, tá? Mas eu prefiro usar o ponto e vírgula, ou se não o pipe, geralmente, porque eles são caracteres pouco usados corriqueiramente nas próprias strings que a gente vai estar escrevendo no arquivo. Tá? Muitas pessoas utilizam o arquivo CSV. Tá bom? O CSV é um arquivo especial onde os campos são envoltos de aspas e separados por vírgula. Mas eu acho mais simples trabalhar dessa forma aqui. Então, por isso a gente vai trabalhar aqui nesse exemplo dessa forma. Mas é muito fácil aqui, a gente está adaptando para criar um arquivo CSV, se a gente quisesse. Então, vamos continuar aqui. Campos. Deixa eu chegar a barra de rolagem aqui para ajudar vocês. Põe o ponto e vírgula. Mais professor.get siap mais ponto e vírgula mais professor.get CPF. Pronto. Não precisa pôr ponto e vírgula no último não, porque não tem mais, então não precisa colocar string ponto e vírgula. Vou colocar ponto e vírgula para finalizar o comando aqui, né? Não string ponto e vírgula. Beleza. Agora eu vou executar os comandos necessários para eu inserir essa linha no arquivo. Então a primeira coisa que eu tenho que fazer é abrir o meu arquivo. Abrir o meu arquivo para escrita. Então o Java ele tem funções específicas para abrir o arquivo para escrita e tem funções específicas para abrir o arquivo para leitura. Então, para abrir o arquivo para escrita, a gente vai criar um objeto da classe FileWriter. FileWriter, tá? Eu vou chamar aqui o objeto de fw e vamos instanciar aqui o FileWriter. O construtor de FileWriter passando o caminho do arquivo que vem dentro de path. E vou passar esse true aqui, ó, como segundo parâmetro para dizer que eu vou estar adicionando uma linha nesse arquivo. Quer dizer que se já tiver linhas inseridas nesse arquivo, ele vai colocar essa linha que eu acabei de instanciar aqui em cima como uma próxima linha, a linha adicionada ao final do arquivo. É um append, ele está adicionando uma linha ao arquivo. Se eu colocar como false, aí ele não vai estar adicionando, ele vai estar substituindo. Tá passando uma chave aqui, pessoal. Deve ser por isso que não está autocompletando. Eu vou apagar aqui, ó, já parou o erro de chave. E agora eu vou tentar importar a biblioteca pelo NetBeans aqui de forma automática. Não, ainda não é isso. Bom, já que ele não está importando, eu vou tentar adicionar na mão aqui, né? Então, import. Por algum motivo o NetBeans ele falhou aqui na importação automática. Então eu vou adicionar aqui na mão. Eu preciso da biblioteca java.io.FileWriter. Eu preciso dessa biblioteca, tá? E eu vou precisar de uma outra, já que não está puxando automaticamente, que é uma biblioteca chamada BufferedWriter, também da Java.io, tá? Vou aproveitar aqui então, também da Java.io, file buffered. Não, BufferedWriter, desculpa. BufferedWriter. Então, eu preciso dessas duas bibliotecas para eu estar escrevendo no arquivo. E já vou aproveitar um embalo aqui. Eu preciso de duas bibliotecas para fazer a leitura também, que é a java.io.fileReader e a java.io.buffer, né? Buffered Reader. Então, essas duas de baixo aqui são bibliotecas para leitura de arquivo e essas duas para escrita em arquivo. Basicamente, são essas que a gente vai utilizar aqui no nosso código. Então, agora aqui o erro parou e estava dando erro porque eu estava escrevendo errado aqui, ó. Ó, alguma coisa aqui. Ah, gente, nossa. O erro é que está faltando o new, né? Por isso que estava dando erro aqui, ó. Ah, muito bem, agora foi. Então agora vamos colocar aqui um buffered writer igual
BW, vou chamar de BW, buffer write, vou colocar a sigla aqui, do tipo buffer construtor writer, e eu passo como parâmetro aqui o FW, tá? Que a gente acabou de criar. Então, basicamente, ele cria um objeto para abrir o arquivo para escrita e um objeto para armazenar informações dentro desse arquivo, que é o BW. Esse aqui que serve realmente para fazer a inserção no arquivo, propriamente dito. Então, agora a gente vai fazer aqui, ó, bw.write, e a string que a gente chamou de linha, né? É a linha que a gente está inserindo. E depois a gente faz uma quebra de linha. É sempre bom colocar um new line depois. pw.newline e depois a gente fecha o arquivo. Então é bem simples fazer uma inserção de arquivo, pessoal. Basicamente, né, são essas linhas aqui de código, tá? O buffer_add_writer aqui está dando errado por mesmo motivo do destino, está faltando o new. Agora não passo mais essa vergonha. E vamos continuar. Agora vamos fazer uma função para a gente estar exibindo as informações. Então vou colocar aqui imprimir. Não preciso retornar nada e nem passar nada, que vai imprimir todas as informações que tiverem gravadas no arquivo, tá? Da mesma forma, eu tenho que fazer um try catch e tudo mais. Mas antes, vou voltar aqui na função inserir e vou colocar aqui uma pausa, para que quando o usuário terminar de inserir, apareça uma mensagem: usuário cadastrado com sucesso, tá? E pressione uma tecla para continuar. Então, para fazer isso, eu já vou pegar um código pronto e já colar aqui. E eu vou também limpar a tela para que essa mensagem apareça em uma tela limpa. Então, eu estou limpando a tela aqui com esse for, igual eu já ensinei para vocês. Exiba a mensagem, né? Registro gravado com sucesso. Depois eu falo, pressione alguma tecla para continuar. Aí eu uso a scanner e o line para que quando a pessoa digitar alguma tecla, continue a execução do código. Então, isso aqui é só para exibir a mensagem de sucesso em uma tela limpa e pedir para que o usuário pressione alguma tecla para continuar, tá? Então, vou fazer isso também na função de baixo, né? Nessa aqui também de impressão, também vou fazer isso. Só que aqui eu não vou para o registro gravado com sucesso, né? Não preciso fazer isso aqui. E outra coisa, nessa função de impressão, eu vou limpar a tela no começo. Então, né? Então, eu já vou limpar a tela no começo. Para o console, né? Console do NetBeans. E isso aqui no final, né? Isso aqui a gente faz no final. E no meio aqui, né, vamos fazer a exibição do arquivo propriamente dito. A gente vai fazer também um try catch, porque como a gente vai manipular arquivos, sempre a gente precisa de uma estrutura try catch. Então, a gente faz aqui um try. Já faz aqui um catch. Já coloca aqui um exception. E faz da mesma forma que a gente fez o outro aqui. Coloca a mensagenzinha. Só que agora, em vez de ser erro ao gravar, vai ser um erro ao abrir o arquivo. Ao abrir não, né? Ao ler, né? Porque abrir é uma das etapas para leitura, né? Ao ler o arquivo. E agora vamos tentar fazer a leitura do arquivo aqui no meio no try, assim como a gente fez aqui no de cima, tá? Então, para isso, a gente vai criar um buffer de leitura. Eu vou ensinar uma maneira diferente aqui para vocês. Em vez de a gente fazer isso aqui, ó, isso aqui em duas etapas, a gente pode fazer isso em uma etapa só. A gente pode fazer isso aqui, ó. Buffer, em vez de ser buffer_add_writer, né, vai ser buffer_read, né? Então vamos ver aqui, ó, buffer_add_reader, buffer_add_reader. Vou chamar de BR para manter o padrão. E agora eu faço o meu new, para não esquecer o new, que eu estava esquecendo da outra vez. Buffer_add_read. E assim, aqui eu passaria o FW, né? Seria o meu buffer_add_read, meu file reader. Só que eu posso criar o objeto aqui dentro direto. Não preciso criar lá em cima para depois jogar aqui dentro. Eu já posso fazer o new aqui direto. Isso aqui é uma outra maneira de fazer, tá?
O Java permite que a gente faça isso aqui direto no parâmetro. Ele já cria o objeto aqui para nós automaticamente, sem a gente precisar instanciar uma variável para esse objeto, tá? A gente pode passar direto aqui no parâmetro o FileReader, né? FileReader. E a gente passa aqui o path. Aqui não precisa colocar aquele true, porque a leitura ela não tem a questão de ser uma inserção, né, uma adição ou uma substituição do arquivo, é só uma leitura. Então só o path já basta. Ótimo. Agora eu vou criar uma variável para ler as linhas do meu arquivo. Vou chamar de linha para ficar bem sugestivo. E vou imprimir aqui o título da minha tabela. Porque agora eu vou fazer o quê? Uma tabela, né? Vou imprimir uma tabela com as informações contidas no arquivo. E aí, como eu vou imprimir uma tabela, eu vou formatar essa minha tabela colocando sempre uma quantidade igual de espaços entre as colunas para que elas fiquem alinhadinhas, né? Quando for fazer impressão. E para isso é interessante nós utilizarmos o printf em vez do println, né? O printf ele é melhor para formatar strings, né, para impressão. Então vamos utilizar aqui system.out.printf e aí eu vou formatar da seguinte forma, tá? Eu deixo os parâmetros aqui, depois eu seto os parâmetros, mas o primeiro parâmetro, então a gente começa especificando por porcentagem, eu vou colocar menos 30, isso significa que à direita sempre vai ter um espaço de 30 caracteres, independentemente do tamanho do primeiro parâmetro, tá? Fixando em 30 caracteres, e vai ser do tipo string. O segundo parâmetro, porque é o parâmetro nome, então eu imagino que nenhum nome vai passar de 30, tá? E o segundo parâmetro, que é núcleo, eu vou fazer a mesma ideia, só que eu vou passar um menos 20. Um menos 20 também do tipo string. Depois vai ser o campo, depois do núcleo, deixa eu lembrar aqui, depois do núcleo que vem, depois do núcleo vem o campus, né? Depois do núcleo veio o campus. Eu vou jogar 20 também, 20 já tá bom pro campus. Então menos 20, também do tipo string. Depois a gente vai colocar a matrícula. A matrícula eu já posso colocar um valor menor, vou colocar 10. Menos 10, S. Depois da matrícula, nós temos o CIAP. Não é matrícula, na verdade é CIAP, né? Eu falei errado, né? Depois do CIAP, nós temos o CPF. E o CPF, a gente já tem um tamanho fixo de 15, geralmente, né? CPF de 15, por quê? Porque são os 14 caracteres do CPF, contando pontos e traços, mais um espaço na frente, para não ficar grudado, né? A próxima string. Mesmo que aqui seja a última, já é bom pensar nisso, para que no futuro, se a gente for adicionar mais campos, né? A gente não passe dificuldade aqui. Então, vou pôr 15, do tipo S, e vou, por fim, colocar aqui uma quebra de linha. Esse porcentagem N, ele vai dar uma quebra de linha para nós. Agora eu coloco os parâmetros, né? Então, no primeiro parâmetro é o nome, eu quero que seja o nome. Então, vamos escrever aqui, lembrando que isso aqui é só o título, né? Nome. Depois, a gente tem o núcleo. Depois, nós temos núcleo. Deixa eu lembrar aqui. Depois nós temos o campus. Depois nós temos o CIAP. Depois o CPF. Pronto, finalizamos. Agora eu vou aproveitar esse aqui, ó, porque o que eu vou fazer lá embaixo, agora que eu vou fazer o quê? Eu vou ler meu arquivo linha por linha. Eu vou ter um while aqui, né, uma estrutura de repetição, que vai ler o arquivo linha por linha e eu vou imprimir nesse mesmo formato que eu estou aqui, substituindo os títulos pelos campos que eu estou recuperando lá do arquivo, tá? Então eu vou aproveitar isso aqui depois, eu vou copiar e colar e vou aproveitar isso aqui logo logo. Então, agora vamos usar a função que faz a captura linha por linha do conteúdo do arquivo. Que é essa aqui, ó. Então vamos lá. While, a gente já chama ela dentro do próprio while, tá? É a maneira mais fácil aqui. Então while, abre e fecha parâmetro do while, já coloca aqui, e aqui dentro do while nós vamos iniciar um outro parênteses, colocar line, linha, recebe br.readline, e se isso aqui, por isso que eu coloquei um parênteses aqui no meio, ó, se isso aqui for
diferente de null, quer dizer que a linha foi lida. Se der null, quer dizer que não tem mais linha. Então, essa função brReadLine lê a linha do arquivo. Tá? Quando essa função aqui retorna um erro, cai no exception. Quando essa função aqui retorna um erro, cai no exception. É automático. Isso que o TorCat faz. Tá? O TorCat automaticamente, quando gerada uma exceção, ele vai armazenar o valor da mensagem erro aqui no E e eu recupero pela função getMessage. Agora, eu vou fazer a montagem da minha tabela. E para isso, eu vou criar uma variável do tipo string aqui dentro, chamada de... Eu vou criar aqui, na verdade, eu vou criar um vetor de strings, ou seja, cada campo desse vetor é uma string, chamada de campos. E a ideia é, toda vez que eu achar um caractere separador, eu coloque esse valor em uma posição do vetor. Então, encontrei o primeiro ponto e vírgula, coloco na posição 0, o segundo na posição 1 e assim por diante. Então, eu faço isso usando uma função do Java, que é uma função da biblioteca string, que é a split. E aqui eu coloco o separador que eu quero fazer, que eu quero utilizar para fazer esse processo que eu expliquei para vocês, né? Pegar uma string com um separador e jogar tudo no vetor. Então, aqui o separador é o ponto e vírgula. Poderia ser qualquer separador, tá? É o split, é uma função muito interessante. Já usei muito aqui na minha vida, como programador. Então, agora eu vou pegar e imprimir formatado. Eu já deixei aquela cola prontinha aqui. E agora é só ir substituindo aqui, ó, por linha na posição que eu quero, tá? Então, como eu tenho que ver como é que eu inseri o arquivo, né? Como foi inserido isso lá no arquivo, que foi inserido nessa ordem aqui, ó. Então, posição 0 é nome, posição 1 é núcleo e assim por diante. Então, tem que manter essa mesma ordem aqui, ó. Então, a ordem é 0 para nome, 1 para núcleo, 2 para campos, 3 para CIAP e 4 para CPF. Então, é assim que a gente vai fazer aqui essa leitura aqui de cada campo. Então, vamos pôr aqui linha, posição 0 para nome, depois linha, posição 1 para núcleo. Eu já deixei aqui o título na ordem, então tá fácil. É só colocar aqui 1, 2, já está coincidindo, tá? Porque eu já escrevi o título ali pensando na mesma ordem que a gente fez a inserção. E 3. E por fim o CPF 4. Vamos digitar porque eu perdi a cola. Linha na posição 4. Ótimo. Aqui não tem esse ponto e vírgula. Então tá aqui, ó. Linha 0, linha 1, linha 2, linha 3, linha 4, que equivale àquela inserção que a gente fez aqui em cima nessa ordem, tá? No arquivo. Uai, gente, eu fiz alguma confusão aqui que tá gerando erro. Não é linha, né, pessoal? Tá dando erro aqui, ó. Porque não é linha. Linha é a linha inteira do arquivo com os pontos e vírgulas. O campus é que é o vetor, né? Que a gente gerou a partir do linha. Então, é por isso que está dando erro, tá? Que é campus, 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 campus. Ótimo, agora acabou o erro, ó. Então, o NetBeans já identificou aqui que linha não era um vetor, né? Linha é uma string, agora sim, campus é um vetor, tá? Um vetor de strings e linha é uma string. Então, esse split quebrou uma string em um vetor de strings, utilizando como critério o separador ponto e vírgula, tá? Para montar esse vetor. Então, ótimo, agora já vai estar imprimindo tudo direitinho, né? Vamos fazer um arquivo aqui então para testar. Aí, para isso, a gente vai fazer uma cópia desse arquivo aqui, ó, copy. Cliquei no botão direito, copy. Desse arquivo de teste herança que nós tínhamos. E aí, quando eu fizer essa cópia, quando eu for colar aqui, quando eu fazer o paste, ele vai ter aqui o paste com refactor, que é para mudar o nome. Então, eu vou colocar aqui arquivo teste. Arquivo teste. Para a gente saber que está testando a funcionalidade de arquivo. Bom, agora sim, ó. Beleza, tá vendo? Então, aqui a gente tem arquivo teste. Eu posso também pedir para o NetBeans setar esse arquivo aqui como arquivo padrão, ou posso executar ele com run aqui direto, com Shift F6, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou apagar o conteúdo dele, que tinha aqui daquela aula de herança, e eu vou criar uma estrutura de menus
para a gente acessar essas classes que nós criamos, que é a classe de imprimir, é a classe de inserir e essa classe de ler campos. Então, o que eu vou fazer? Eu já fiz isso aqui, para adiantar, eu só vou colar aqui, tá bom? Mas nada mais é do que um menu, tá? Menu vocês já sabem fazer. Eu vou disponibilizar esse código-fonte para vocês, esse código-fonte de menus para vocês, e vou pedir como atividade vocês fazerem o que eu fiz aqui nessa aula para os arquivos aluno, né? Para um arquivo de aluno, um arquivo de terceirizados que vocês fizeram como atividade e um arquivo de também técnicos de tais, né? De servidores técnicos administrativos. Então vocês vão trabalhar com mais 3 arquivos fazendo exatamente as mesmas operações que eu fiz aqui com o professor. Então eu vou colar aqui a minha estrutura de menus. Vou explicar aqui rapidamente para vocês. Então, eu criei, vamos aqui adicionar a classe scanner. Ótimo. Então, o que eu fiz aqui? Criei uma variável aqui, uma variável scanner para ler a opção do menu, a variável de mensagem para exibir a mensagem de erro caso a pessoa não tecle nada entre 1, 2, 3, 4 e 0. Aí ele vai exibir a mensagem aqui nessa mensagem. E eu imprimo ela aqui logo após o menu, logo antes de digite o número da opção desejada. E ele fica nesse loop, né? Tem esse case aqui. E eu chamo aqui, caso ele aperte professor, as opções do professor. Vocês vão implementar a mesma coisa que eu fiz para aluno e para técnico administrativo e para terceirizado. Então, como tarefa para vocês, treinário que foi visto nessa videoaula, vocês vão trabalhar com essas 3 opções aqui. E eu implementei aqui professor. Então, eu criei um menu de professor, vocês vão ter que criar uma função de menu para os demais. Então, a função de menu do professor está aqui. Ele cria um objeto da classe que nós acabamos de criar, que é essa classe professor class. Aí vocês vão criar seu aluno class, o terceirizado class e assim por diante, né? E eu crio o objeto da classe scanner para ler a opção de menu, faço um outro menu interno e faço a opção de imprimir, cadastrar, atualizar e remover. Na videoaula de hoje nós não vamos trabalhar com atualizar e remover, nós já criamos o cadastrar e imprimir. Então agora eu fiz aqui as opções de leitura, da mesma forma do menu principal. Eu chamo professor imprimir para a opção 1 e chamo professor inserir para a opção 2, passando como parâmetro dessa função aqui inserir aquele objeto, né? Objeto de professor que a gente gera com ler campos, né? Ler campos ele retorna para quem chamou um objeto da classe professor, essa classe aqui, né? Então eu já criei essa estrutura aqui para adiantar, para não fazer passo a passo por vídeo, que é uma estrutura um pouquinho grande, é mais fácil explicar para vocês, né? Então, esse código fonte, pessoal, todo aqui que eu estou mostrando para vocês, eu vou disponibilizar no ambiente acadêmico para vocês fazerem o download, tá? Então vocês não precisam redigir ele do zero, tá? Então vocês vão poder baixar lá e fazer os exercícios para vocês treinarem, que foi visto aqui no vídeo. Então, vamos aqui ver como é que ficou. Vou executar aqui. Ah, um detalhe. Aqui, como eu executei aqui pelo botão Run aqui, ele executou aquela classe lá do nosso projeto herança, tá? Então, o que eu faço aqui? Shift F6. Aí ele vai executar isso aqui. Ótimo, perfeito. Mas antes de mais nada, eu vou fechar aqui. Vocês podem fechar os programas que estiverem rodando nesse xizinho aqui, ó. Isso aqui é importante. Porque senão você executa um programa que já está rodando em cima do outro, isso pode gerar um erro. Sempre que vocês quiserem parar a execução de um programa forçadamente, vocês clicam naquela opção. E agora, o que eu vou fazer aqui? Eu vou verificar o meu path. Ah, meu path já está certo aqui. Eu só queria verificar isso aqui. Então, realmente eu já posso executar o nosso programa. Arquivo teste, Shift F6. Vamos aqui, ó, opção. A opção que eu tenho aqui é a 2. Agora sim, imprimir. Por enquanto não existe nada, né? Não existe arquivo ainda. Vamos dar uma olhada aqui na pasta do nosso projeto. Não existe arquivo ainda. Não existe nada. Vamos voltar aqui. Vou apertar a opção 1. Vai dar uma exceção. Erro ao ler o arquivo. Fala que o sistema não pôde encontrar o arquivo especificado. Pressione alguma tecla para continuar. Vou dar Enter. Voltou para o menu. Vamos voltar aqui na tela só para vocês verem. Não criou nenhum arquivo. Agora sim, vou cadastrar um novo
um novo professor. Vou colocar aqui Antônio Rafael Santana, Núcleo de Informática, Campus Bom Sucesso, CIAP 1111111, CPF 111.111.1, registro gravado com sucesso, pressiono a tecla continuar, agora sim eu posso imprimir. Antes de imprimir, vou voltar aqui para vocês, percebo que agora apareceu um arquivo, tipo professor do XT. Se eu abrir o arquivo, vocês vão perceber que está uma linha com os campos separados por ponto e vírgula. E agora eu posso tentar imprimir o conteúdo desse arquivo pressionando 1. Ah lá, exibiu o conteúdo do arquivo. Pressiona alguma tecla para continuar. Se eu quiser inserir um outro, vai inserir no final, não vai apagar o conteúdo. Deixa eu colocar aqui, por exemplo, Pedro Henrique, Núcleo de Informática, Campus Bom Sucesso, CIAP 222222, CPF 222.222.222.22. Gravado com sucesso, pressione para continuar, 1 para imprimir, está lá 2 registros. Se eu abrir aqui o nosso arquivo, vai estar aqui a informação. Então, é isso, pessoal. Agora, como tarefa, vocês vão implementar, né, a função imprimir cadastrar para os arquivos de alunos, técnicos administrativos e terceirizados, tá? Obrigado a todos por verem esse vídeo até o final e bom trabalho a todos. Tchau!